A historiadora Helena Ribeiro falou da sua jornada de morar no exterior e os aspectos culturais de Paris. A guia turísticas também deu dicas de locais para conhecer e a preparação da cidade para as Olimpíadas. Mineira na França. Bom, eu me formei em artes cênicas lá em Londrina, no Paraná, e logo depois que eu concluí a faculdade, eu me mudei para Paris para fazer um mestrado. Então, o que me trouxe até Paris foram os estudos. Eu vim para fazer um mestrado que iria durar 2 anos, e a ideia depois seria voltar para o Brasil, mas eu decidi, me apaixonei perdidamente por Paris, e acabei ficando, e já estou aqui há 12 anos. Guia turística e mostrar aspectos culturais. Realmente foi um novo trabalho que eu encontrei, porque na verdade eu sou atriz, e quando eu me formei no Brasil foi como em artes cênicas, e eu vim para fazer um mestrado que estava ligado em estudos teatrais. E quando eu encerrei o meu mestrado, quando eu concluí no dia da banca de apresentação, eu estava muito apaixonada por história da arte, porque eu já morava aqui em Paris há alguns anos, por causa do mestrado, e amava passear nos museus, e eu sonhava em fazer isso durante a minha vida. Então, eu realmente mudei de profissão, eu saí de um mestrado em estudos teatrais, e fui para a Sorbonne, que era onde eu sonhava em estudar, e fiz um curso de História da Arte, e foi a partir desse curso de História da Arte, estudando as obras e tendo que estudar para as provas dentro dos museus aqui em Paris, que eu comecei a me apaixonar ainda mais por essa cidade, e decidi me transformar em guia. E então foi realmente a partir dessas aulas de História da Arte que foi me levando para um outro caminho, e eu deixei o teatro para trás e comecei guiar os brasileiros aqui pelas ruas de Paris. Inicialmente, a gente, aqui na França, para poder guiar, a gente tem que ter uma carteirinha oficial, que é do Ministério da Cultura, e no início eu ainda não tinha essa carteirinha, então eu poderia fazer visitas pelas ruas de Paris, era isso que eu fazia, circuitos com os brasileiros pelas ruas de Paris, mas depois eu fui fazer uma outra formação para, enfim, ter essa carteirinha de guia do Ministério da Cultura para poder guiar dentro dos museus aqui em Paris. E o que eu mais gosto na minha profissão e o que me fez apaixonar é porque eu sou loucamente apaixonada por Paris e não me canso nunca dessa cidade. E todas as vezes que eu trabalho com brasileiros que, na grande maioria das vezes, estão vindo para Paris pela primeira vez. Algumas pessoas já estão vindo pela segunda, terceira, mas é muito raro. E quando as pessoas vêm para Paris pela primeira vez, elas olham para Paris com o mesmo olhar apaixonado que eu tinha quando eu cheguei aqui. Então, o que me fez querer ficar nessa profissão é porque a minha profissão é alimentada diariamente por novas pessoas que chegam, por olhares apaixonados por Paris, e eu amo passear por essa cidade, levar as pessoas para encontrar essa Paris que eu conheço hoje já, mais em detalhes, e apresentar para as pessoas. Paris em detalhes. O que me chama a atenção em Paris são os detalhes, porque aqui a construção, como é uma construção muito antiga e foi feita numa época que as pessoas eram muito ligadas nos detalhes, tudo em Paris tem um detalhe especial. Então, se eu faço, por exemplo, todos os caminhos todos os dias eu faço o caminho da minha casa para ir até o metrô, para ir para trabalhar, se a gente vai olhando para cima e vendo os prédios, a gente sempre encontra um detalhe que a gente ainda não tinha percebido. O que eu acho muito rico nessa cidade são esses pequenos detalhes que são surpreendentes, que a gente não espera. Ou então, por exemplo, se eu estou indo para casa e decido fazer um outro caminho, passar por uma outra rua, eu vou encontrar detalhes, ou às vezes um café que eu nunca tinha visto, que às vezes não são cafés conhecidos, que não estão fazendo sucesso no Instagram, mas são conhecidos aqui das pessoas que moram por aqui. Então, às vezes é um café muito escondidinho, ou é um restaurante que também ninguém conhece, ou é uma praça. Aqui em Paris tem um bairro chamado Marais, e às vezes a gente está andando pelas ruas do bairro, e a gente olha, tem um portão, a gente entra nesse portão, a gente não tem ideia do que tem lá dentro, e quando a gente entra é uma praça, e tem pessoas que estão ali no chão lendo livros, ou crianças brincando. Então, o que faz com que eu seja realmente apaixonada por Paris é que eu acho que é uma cidade surpreendente. E como eu gosto muito de arte, eu estou ligada tanto ao teatro quanto às artes plásticas, à história da arte, é uma cidade muito rica. Então, é uma cidade que eu não me canso nunca, porque tem sempre alguma coisa para fazer. Tem sempre um museu que eu ainda não visitei para visitar, tem sempre uma exposição diferente acontecendo, tem sempre bares novos abrindo, então é uma cidade muito rica culturalmente e cheia de surpresas, e é por isso que a gente não se cansa nunca de estar aqui. Guia do amor. Eu faço visitas guiadas nos museus, e geralmente as visitas são ou privativas ou em grupo.
E quando é uma visita em grupo, pode vir pessoas de diversos lugares. Então, às vezes eu faço uma visita no Louvre, por exemplo, para 6 pessoas, tem um casal que veio de Natal, um casal que veio de São Paulo, e às vezes pessoas que viajam sozinhas, porque acontece muito, né, das pessoas viajarem sozinhas para Paris. E o que já aconteceu que foi surpreendente é que um dia na visita no Louvre, tinha um grupo e tinha um moço que tinha vindo a trabalho para Paris e foi fazer a minha visita, e tinha uma moça que tinha sofrido uma desilusão amorosa no Brasil e resolveu viajar para Paris, e os dois estavam nessa visita minha do Louvre, mas eles nem se conheceram, porque ali foi tudo muito rápido. Coincidentemente, eles estavam na mesma visita. No outro dia, eu tive uma visita no Museu d'Orsay, que é outro museu maravilhoso aqui de Paris, e era para um outro grupo, mas coincidentemente os dois estavam nessa visita. E aí, quando acabou essa visita, eu estava falando para os clientes que no outro dia eu teria uma visita no Castelo de Versalhes, e estava explicando para as pessoas como chegar, e esse moço percebeu que a moça, que ele já estava interessado, ia para a visita. Então, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dele no WhatsApp perguntando se ele também poderia ir nessa visita em Versalhes. Ele não me disse o porquê, ele só estava interessado. E eu disse que sim, a gente se encontrou, eles já foram no trem conversando. Eles resolveram ficar lá em Versalhes o dia inteiro, voltaram para Paris, começaram a namorar, se casaram, e agora ela está grávida. E a filha deles vai se chamar Helena. E eu acho surpreendente. Paris muito além dos pontos turísticos. Existe com certeza absoluta, e é a melhor Paris de todas. É a Paris que geralmente os turistas não conhecem. E eu não estou dizendo isso porque eu sou contra os turistas, muito pelo contrário. Eu trabalho com os turistas, eu estou o dia todo com turistas brasileiros, então não é que o lugar que os turistas vão não seja interessante, são muito interessantes, porque eles vão para o Louvre, eles vão para a Torre Eiffel, eles vão passear de barco no Rio Sena, então são visitas muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tudo que começa a ficar muito conhecido, por exemplo, se vem uma blogueira muito conhecida e vai num restaurante e ela faz propaganda, esse restaurante começa a já não ter mais vaga, as pessoas têm que reservar para ir no restaurante e nem sempre é a melhor comida, ele só é mais bonito. E a Paris que as pessoas não conhecem são justamente aquelas que não estão nas redes sociais, que são esses lugares dentro dos bairros. Paris tem muitos bairros que são muito turísticos, mas tem muitos bairros que não são absolutamente nada turísticos. E nesses bairros a gente encontra mais a população que vive aqui mesmo em Paris. Então, o que é sempre interessante é ir para esses lugares que quase ninguém vai ou que quase ninguém conhece. A grande maioria dos turistas que vêm para cá, que eles vêm pela primeira vez para Paris, e eles geralmente vêm para ficar 4 ou 5 dias, é muito pouco tempo, e eles querem justamente conhecer o que tem mais turístico em Paris. Ou seja, eles vão fazer vão visitar o Louvre, vão para a Torre Eiffel, vão fazer passeio de barco no Rio Sena. Então, esses turistas que estão vindo pela primeira vez, eles não querem nada que é escondido, pelo contrário, eles querem aquilo que todo mundo conhece e que é o mais conhecido, que eles vão poder mostrar as fotos para as pessoas. Agora, quando são pessoas que já vieram para Paris mais vezes, 3, 4, 5 vezes, esses clientes, eles querem justamente aqueles lugares que os turistas não conhecem, que são restaurantes geralmente de bairro, que não são conhecidos nas redes sociais. Tem alguns restaurantes aqui em Paris que você entra, tem 3 ou 4 mesas só, porque é muito restrito, restaurante familiar. Tem alguns museus em Paris que não são muito conhecidos, mas essas pessoas querem conhecer justamente esses lugares. Então, sim, Paris tem tanto para quem quer ir para um lugar que é altamente turístico, você tem muita coisa para fazer, mas se você quer conhecer uma Paris, que as pessoas chamam de Paris lado B, também tem muita coisa para fazer. Atrações que não podem deixar de visitar. Olha, por exemplo, tem um bairro aqui em Paris chamado Montmartre, que é o bairro mais visitado de Paris. Então, todos os turistas que vêm para Paris, eles vão visitar esse bairro chamado Montmartre. Lá em Montmartre tem um cabaré muito famoso, que é o mais famoso de todos, chamado Moulin Rouge. Então, os turistas que querem vir pela primeira vez e querem conhecer um lugar que todo mundo conhece, com certeza absoluta, é o cabaré Moulin Rouge. Mas, por exemplo, lá em Montmartre, que é o bairro dos cabarés, tem o cabaré mais antigo de Paris, que é um cabaré chamado Lapin Agila. E ele é pouquíssimo visitado pelos turistas e é o lugar que eu mais gosto. Eu já fui, eu acho que 5 ou 6 vezes nesse cabaré, porque é um cabaré de música, só tem música. E ele é muito pequeno e ele foi frequentado por todos os artistas da época, como Picasso, Modigliani, e eram várias mesas. Quando a gente chega, a gente divide a mesa com outras pessoas. Se eu não me engano, cabe 30, 40 pessoas no máximo
por cada noite, e são músicos franceses que tocam piano e cantam, e tem uma interação entre os músicos. Então, esse cabaré, por exemplo, é pouquíssimo conhecido pelos turistas, e eu sempre indico para quem já veio mais para Paris, porque é bem mais barato do que o cabaré do Moulin Rouge, e é super, 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 super interessante. Tem também alguns museus, por exemplo, os mais visitados daqui de Paris são, sem dúvida nenhuma, o Museu do Louvre e o Museu d'Orsay, que eu acho que as pessoas realmente têm que conhecer, porque são museus maravilhosos, mas tem também museus menos conhecidos, como o Museu Picasso, que é super interessante, tem o Museu Pompidou, que é um museu de arte contemporânea. Inclusive, eu tenho uma dica: se você está vindo para Paris agora e quer visitar o Centro Pompidou, aproveite, porque ele vai fechar logo depois das Olimpíadas, e vai ficar alguns anos fechado para reforma. Então, quem quiser aproveitar o Pompidou tem que ser agora. E tem também, por exemplo, no bairro de Montmartre, tem um museu super interessante para contar a história de Montmartre, dos artistas ali de Montmartre. Tem os restaurantes que são muito conhecidos, mas tem muitos restaurantes ali na margem do Rio Sena. Tem vários barcos que ficam parados no Rio Sena, e alguns desses barcos são bares. Então, pouca gente conhece, mas tem muitos bares super interessantes que você entra no barco e fica parado ali no final do dia, com os amigos, vendo o pôr do sol, dentro de um barco no Rio Sena. Então, realmente tem muita coisa para fazer longe dos pontos turísticos. Olimpíadas de Paris. Pois é, as Olimpíadas agora 2024 serão em Paris, e vai ser no mês de julho e agosto, e Paris já está se preparando um tempo para essas Olimpíadas. Paris virou simplesmente um canteiro de obras. Para todos os lugares que a gente vai, tem obra acontecendo, tanto nas ruas, nos monumentos, e o que eu vejo é uma preparação muito intensa, principalmente para abertura. Inclusive, se alguém estiver interessado nas Olimpíadas, eu tenho uma dica maravilhosa, porque geralmente nas Olimpíadas, sempre que tem o primeiro dia das Olimpíadas, né, a abertura, geralmente é feita dentro dos estádios, e tem aquele desfile dos atletas. E aqui em Paris vai ser super diferente, porque esse desfile de abertura vai ser no Rio Sena. Então, os países, né, os representantes, os atletas representantes de cada país vão estar cada um em um barco, e o desfile dos atletas vai ser pelos barcos pelo Rio Sena, e vai ficar cheio de arquibancada para que as pessoas possam assistir, e vai ser a abertura das Olimpíadas que vai ter o maior número de lugares disponíveis, porque, enfim, a margem do Rio Sena é imensa, e eu acho que vai ser realmente um espetáculo imperdível. E tem também, então a cidade está se preparando, os preços estão aumentando, isso não é uma coisa muito boa, mas assim, o ticket do Louvre já aumentou agora no início de 2024, o ticket da entrada em Versalhes já aumentou, os hotéis já estão aumentando os valores, e os tickets de metrô vão aumentar e muito nos dias de Olimpíadas. Isso já está anunciado desde agora. Por exemplo, se você está em Paris e você vai comprar o ticket semanal para passear por Paris durante uma semana, o ticket semanal custa 30 euros. Durante um mês das Olimpíadas, esse ticket vai custar quase 70 euros. Então, na verdade, a gente já sabe, o ticket individual aqui para Paris, um ticket só para você andar de metrô, custa 2,15. Durante as Olimpíadas, vai custar 4 euros. Então, esse período de um mês de Olimpíadas, a cidade vai estar lotada de turistas, as pessoas vão vir para aproveitar as Olimpíadas, mas ao mesmo tempo, um momento que todo mundo se prepara, principalmente o turismo, e aí os preços vão aumentar e muito. Então, se você quer participar das Olimpíadas aqui em Paris, já se prepare, já comece a ver hotel, para você se organizar, porque realmente a cidade é um mês que a cidade para completamente para se dedicar aos Jogos, e aí a cidade tem que se estruturar para isso, né, com antecedência. Melhor período para conhecer Paris. É bonito em qualquer época do ano, né? Mas tem um período que eu acho melhor, que é sempre as estações aqui do ano na França são muito bem marcadas. Então, o inverno, o outono, a primavera e o verão é muito marcado. Então, eu acho que realmente o melhor período para conhecer Paris ou é na primavera, que é a partir de abril, maio, junho. A cidade está simplesmente lindíssima, toda florida, e as temperaturas giram em torno de 20, 25 graus, então não está nem muito calor, nem muito frio. Realmente, visitar Paris em maio é o melhor mês de todos, início de junho,
e também no outono, quando as temperaturas começam a baixar, mas ainda não está muito frio, e as árvores começam a perder as folhas, e vai ficando tudo colorido, as folhas vão fazendo um tapete de folhas secas, assim, no chão em Paris, a cidade fica lindíssima. Eu acho que para quem quer realmente aproveitar, e pode, ou na primavera, ou no outono. Agora, no inverno, por exemplo, agora é mês de janeiro, é um dos meses que eu mais trabalho no ano, eu só trabalho com brasileiros, porque é férias no Brasil. Então, agora no mês de janeiro, tem muitas famílias com crianças, porque as pessoas têm que aproveitar as férias das crianças. Mas está muito frio hoje, por exemplo, nevou aqui em Paris. Essa semana fez muito frio, então não é um período assim tão agradável para visitar. Eu acho que é primavera e outono, quando as temperaturas são mais amenas e a cidade está mais bonita. Cidade Luz e do Amor. Paris é a cidade das luzes, mas não só das luzes, porque a gente vê sempre que Paris é uma cidade muito iluminada, a Torre Eiffel é iluminada, mas quando a gente fala que Paris é a cidade das luzes, não é necessariamente só por causa das luzes elétricas, é por causa do iluminismo, que no século XVIII eram os pensadores e os filósofos pensando em uma liberdade, em democracia. Então, na verdade, quando a gente diz que Paris é a cidade das luzes, é a partir das mentes iluminadas desses filósofos do século XVIII. Ficou a cidade das luzes por causa deles, mas é também a cidade das luzes, porque é uma cidade toda iluminada do início da energia elétrica, que espalhou luz para a cidade inteira, e realmente as pessoas amam fazer visitas guiadas à noite para ver Paris toda iluminada. E Paris é a cidade do amor, com certeza absoluta, porque é uma cidade muito romântica e tem muitos passeios turísticos que você pode encomendar, você pode fazer, por exemplo, um piquenique super romântico para pedir alguém em casamento, ou para comemorar casamento, você pode ir para a Torre Eiffel, fazer um jantar super romântico, ou só de passear em Paris pelas ruas do Rio Sena. Realmente, Paris é a cidade do amor, e eu não tenho a menor dúvida disso. Visitem Paris. Não, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de mostrar meu trabalho. Eu espero todos vocês aqui em Paris. Se vocês estiverem organizando a viagem de vocês para Paris, entrem em contato comigo, a gente vai prosear, ou lá pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou tem lá no Facebook o meu WhatsApp, vocês podem me mandar uma mensagem, a gente conversa, a gente vai organizar a sua visita aqui em Paris, e eu espero todos vocês. Um beijo. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.